Olá, tudo bem? Começa agora o nosso Em Prosa, esse programa que traz um bate-papo bem leve, bem descontraído, com pessoas, personalidades, figuras da nossa região. E hoje eu estou aqui na belíssima casa de Arthur Jorge Morique Araújo. Obrigada por receber a gente, Arthur. Imagina, é uma alegria, né? Fico muito feliz de poder participar aí do Em Prosa. Pois é, esse Em Prosa aqui é uma prosa antiga, viu? Que a gente se conhece. Pois é, muita história, né? Muita história, eu era cotoquinha, Arthur já me conhecia. Verdade. Mas agora chegou a vez de eu conhecer mais e vocês conheceram mais do que eu conheço também. Porque tem realmente muita história. Arthur é ator, locutor, todo do mundo das artes e também um pezinho aqui no produtor rural, enfim. Exatamente. Vamos começar do começo, Arthur. Você já começou filho de artista, né? Eu sou filho do Arthur Miranda, meu pai foi comediante de TV durante muitos anos, né? Trabalhou na teatro de revista, trabalhou na Tupi, na inauguração da TV Bandeirantes, na Record, enfim, trabalhou praticamente na década de 60 e 70, ele trabalhou em praticamente todos os programas humorísticos que aconteceram entre São Paulo e Rio, né? Então a gente tem um pouquinho dessa coisa que a gente foi acompanhando e vendo. Cresceu vendo, né? Eu me lembro que grande parte da minha infância se deu nos corredores dessas TVs, principalmente da Tupi. Que honra, né? Exatamente, é muito bom tudo isso, né? Qual a sua primeira lembrança disso, então, já que entrou nesse assunto aí dos primórdios da TV brasileira? A primeira lembrança que eu tenho não é uma boa lembrança. Tinha um cara que era um cara maravilhoso, um ator que eu sou muito fã, hoje falecido, né, que era o Gibe. O Gibe fazia o papai papudo no Bozo, aquelas pessoas mais antigas vão lembrar do Gibe, né? E eu me lembro que uma vez eu queria um Mentex, eu tinha uns 4 anos por aí, e fui com meu pai... Eu adorava Mentex. Mentex, né? E eu fui com meu pai ali, estava ali na Tupi, e o meu pai, por algum motivo, não sei se eu tinha aprontado alguma, ele não queria comprar, né? E o Gibe foi lá e me comprou o Mentex. E eu, 4 anos de idade, sistemático, né? Uma criança boazinha, né? Imagine... O que aconteceu? O Gibe veio me dar o Mentex, mas eu queria que meu pai me desse. E eu joguei esse Mentex longe, no meio da rua ali, né? Então, é uma lembrança que não é muito boa, mas né? É engraçado. Mas faz parte da vida da gente. E o Gibe era um cara sensacional, né? Um grande artista, um cara realmente um dos nomes assim mais queridos aí no meio humorístico, não só como ator, mas também como pessoa, porque era uma pessoa realmente incrível, né? Mas aí, quando você começou a entrar nesse lado de ser ator, seu pai falou alguma coisa? Porque às vezes os pais não querem que faça a mesma coisa que eles, né? Na verdade, assim, o meu pai sempre teve uma preocupação, que era, assim, ele sempre queria que a gente tivesse uma segunda opção. Então, a preocupação dele sempre foi essa. Por quê? Ele viveu no meio artístico e ele sabia como era, né? Então a gente vê muitos nomes, pessoas antigas que trabalharam, fizeram sucesso, mas de repente morreram em situação lamentável, às vezes até passando dificuldade financeira. Até hoje a gente vê, né? Até hoje isso acontece bastante. E ele, por ver tudo isso, né, viver tudo isso, então ele sempre tinha uma preocupação que a gente tivesse um plano B, né? Mas assim, nunca foi contra, sempre incentivou essa parte artística, né? Mas sempre tendo cuidado da pessoa não ficar só dependendo daquilo, né? Qual foi seu plano B? Então, na verdade, assim, o meu plano B, diria que a minha iniciação, digamos assim, eu sou técnico em contabilidade, ninguém sabe disso, né? Eu não sabia, não. Exatamente, acho que isso ninguém sabe. Então, na época, trabalhei em banco, né? Trabalhei um pouco tempo, mas trabalhei em banco. Então, assim, eu tinha caminhos para buscar outros caminhos, digamos assim, né? Mas eu comecei a fazer teatro amador por volta dos 14 anos de idade, lá em Campos do Jordão. A minha infância e juventude aconteceu em Campos do Jordão e a gente fazia teatro amador, né? Ali também eu dei os primeiros passos no humor, porque o que eu fazia? Lá em Campos tinha muitos sanatórios, tinha hospitais, alguns daqueles sanatórios que antes eram de tuberculose, depois passaram a trabalhar com doentes, com pessoas com algum tipo de problema mental. E eu comecei a fazer show nesses lugares. Então, em primeiro lugar, era uma forma de eu estar fazendo um trabalho social.
e ao mesmo tempo estava aprendendo a lidar com o humor, né? Criando experiências. Eu acho que é muito importante isso na vida do ator, ele trabalhar, ele experimentar, ele está sempre fazendo. Não né? dá para querer de um dia para o outro já começar num filme oscarizado. Exatamente, né? Então eu procurei bem fazer a minha vida mais ou menos nesses caminhos, né? Depois acabei vindo a Taubaté exatamente para fazer show humorístico, né? Comecei os meus primeiros contatos aqui em Taubaté foram exatamente com show humorístico, que eu acabei conhecendo a minha esposa, né? Fazendo show na escola que ela tinha, que era a antiga Coelhinho Branco, hoje Cultural Brasileira, né? E eu fui fazer um show, acabei conhecendo e acabei ficando em Taubaté. Né? Não conquistou pela barriga, conquistou pela risada. Exatamente. Acabou dando certo. Tá aí firme e forte até hoje. Pois é. Esse casal maravilhoso. Mas aí você chegou a fazer muitas coisas assim, de rede nacional mesmo, né? Sim, eu fiz muito comercial para TV, filme publicitário, né? Fiz muito show, viajei assim o Brasil inteiro fazendo show humorístico. Fiz algumas participações no programa do Silvio. O do Coelhinho. Eu vi o vídeo do Coelho. Ali, se eu não me engano, foram 3 episódios diferentes. Um era um coelho, o outro eu não me lembro, e tinha um papagaio também, que eu fiz a voz do papagaio. O papagaio não era boneco, porque o coelhinho era um bonequinho, né? Agora, no caso do papagaio, era um papagaio de verdade, que ficava com a criança numa sala, e aí eu fazia a voz do papagaio. Loro, Paco, loro, fazendo voz de papagaio. Você sempre foi muito bom com vozes. Eu trabalhei bastante, né, nessa área com vozes, fiz muita locução com vozes, né? Alguma coisa de dublagem, fiz pouca dublagem. Está aqui na zona rural, tá começando a trovejar. Tem uns trovões aí, graças a Deus, parece que vem uma chuva, né? Se não assustem se der outro barulho. Eu só espero que ela venha calma e tranquila, né? Na roça a gente sempre torce para que a chuva seja calma e tranquila. Na cidade também. Porque é muito sofrido na roça, né? À medida que você tem chuvas fortes, faz muito estrago. Mas está precisando de uma chuva. Está precisando, mas na parte da roça a gente chega depois. Vamos voltar na parte de ator primeiro. Então, assim, eu cheguei a ter alguma experiência em dublagem, não fiz muito tempo de dublagem, mas cheguei a ter alguma experiência. Fiz alguma experiência em rádio, né, também. Eu nunca gostei muito de ficar no estúdio gravando. Eu fiz pouco tempo de programa de rádio, porque eu tenho uma personalidade assim que não consigo ficar muito tempo parado num lugar, né? Então eu sempre gostei mais de gravar, fazer gravações gravações para rádio, mas sempre indo fazendo as gravações e depois indo embora para o outro lado, né? Só que daí passou o tempo, você teve o seu filho, 2 filhos, mas o mais velho, que também é Arthur Jorge, não tem muita variedade de nomes nessa família, né? Bom, então vamos falar isso para explicar. Veja, o meu pai né, Arthur Miranda. Ele não é Jorge? Não é Jorge, ele é Arthur Miranda. O meu avô também era Arthur. Eu sou Arthur, o meu filho Arthur Jorge, e aí quando eu tive o segundo filho, esse que é veterinário hoje, né, eu quis mudar, resolvi homenagear o meu sogro, que é Luiz. Então meu segundo filho é Luiz Arthur. Luiz Arthur. Então Arthur tá aí por todo lado. Por que Arthur? Por causa do rei? Não, na verdade, acho que por causa do meu avô mesmo, né? Mas meu avô era Arthur e a gente foi né? mantendo a tradição. Isso é uma coisa muito interessante. Na minha infância, eram poucos Artures. Eu me lembro que eu estudava numa escola de 1000 alunos, mais ou menos, e nós éramos em 2 Arthur. Não tinha muito Arthur, né? Hoje está cheio de Arthur. Hoje tem Arthur, você vai, as criançadinhas aí de 5, 6 anos, tudo é Arthur, né? E geralmente todos calmos, tranquilos, bonzinhos, né? Será? Sei. Mas o nome é um problema. O nome é um problema. O caso é que veio Arthur Jorge, Arthurzinho para os íntimos. Isso. Que ele também foi para esse lado artístico, virou um diretor de cinema, faz muita coisa bacana. A história dele começou aqui na Fego. Ele fez Fego, né? Fez também, foi o Visconde do Sítio muitos anos. E depois acabou indo para São Paulo como ator, trabalhou profissionalmente como ator, mas ele foi se apaixonando pelo cinema. Aí foi fazer uma escola de cinema e aí largou o trabalho de ator para poder se dedicar à direção. O plano B dele é ser ator. O plano B dele é ser ator, mas ele é apaixonado pela direção.
E ele realmente, a gente que... Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu não puxo sardinha para o lado dos meus filhos, mas a gente tem que dizer o que é verdade, né? E ele é um excelente diretor. Eu que trabalhei com muitos diretores, assim, fui dirigido por muitas pessoas, tenho muito orgulho do tipo de diretor que ele se tornou, porque ele é um diretor, assim, muito respeitoso, que as pessoas gostam de ser dirigidas, e ao mesmo tempo é um cara que assim, pira em cima das coisas e consegue tirar muito da gente como ator. Né? Então, isso que eu ia perguntar, se ele reacendeu em você essa chama de querer voltar a fazer mais coisas, porque você ficou um tempinho meio parado, né, fazendo menos trabalhos. Praticamente a partir de mais ou menos desde 2004, né, eu praticamente parei artisticamente, não tinha feito mais nada, ou muito pouco, e voltei a fazer cinema com ele, justamente foi ele que trouxe, né, essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, é interessante porque cinema é uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, foi muito legal eu poder fazer cinema e junto com ele, né? Agora, então, você já teve experiência de um pouquinho de cada coisa. Exatamente, um pouquinho de tudo. Aí, qual você gosta mais? Eu acho que cada coisa tem o seu momento, né? A minha maior paixão na vida artística sempre foi circo. O que me levou realmente a querer ser artista foi ver circos. Não, né? Foi ver seu pai, então, na TV Tupi. O meu pai também, porque meu pai também é um apaixonado por circo, né? Mas, assim, foi o circo que mexeu muito comigo e eu fui fazer escola de circo. Não fiz muito tempo, mas fiz. Não cheguei a trabalhar em circo. Fiz algumas coisas em circo, mas muito pouco. Mas essa, sem dúvida nenhuma, foi a minha grande paixão, né? E hoje eu gosto muito dessa coisa do cinema. O cinema realmente tem mexido bastante comigo. Na quinzena maluca da Casa dos Colchões, você compra qualquer mercadoria e o restante você só paga no dia 15 de outubro sem juros. Veja só. Aquele boneco não tem voz, mas o Arthur, que é um profissional especializado em colocar vozes, ele vai fazer com que aquele boneco fale. Que fruta é essa, Bruno? Maçã. Maçã! Eu adoro maçã! Eu adoro maçã! Meus parabéns pela interpretação. Obrigado. Meus parabéns pela voz. Meus parabéns. Obrigado. Bem, vamos lá para a nossa... Hendrik, você falou numa entrevista que não dá para viver só assistindo futebol. Fala pra gente aí o seu top 3 do esporte, tirando o futebol. Tenho trabalhado durante anos para criar uma droga capaz de eliminar a maldade do ser humano. O senhor está querendo brincar de ser Deus? Pena. Tá aí uma palavra que não fez parte da minha criação. A gente desejou a chuva no começo do programa, né, Arthur? A chuva exatamente, veio. Mas ela veio meio forte, né? Eu acho que a cidade inteira estava desejando essa chuva. Exatamente. Fazer o quê? Mas é bom que as pessoas percebem as dificuldades que a gente enfrenta na zona rural, né? Que a zona rural é sempre assim. Pois é, eu ia entrar... Tem coisas maravilhosas, mas tem toda essa adversidade aí que muitas vezes prejudica bastante os moradores da zona rural. A gente se viu pronto para interromper o programa, porque estava Poseidon aqui... Só que aí, 15 minutos, saiu o sol de novo. Foi bem rápido, né? Mas então, já que a gente estava dando esse passo para falar de zona rural, a gente vai para a segunda faceta do Arthur, que é produtor rural, membro do sindicato rural. Como você entrou nessa vida também? Então, foi mais ou menos isso, né? As coisas vão te jogando nos lugares. As coisas foram acontecendo. Eu sempre gostei da zona rural, então sempre procurei, né, estar presente ou conhecer lugares que tem a ver assim com zona rural. Isso já é uma coisa meio natural da minha vida. Sempre gostei muito de bicho, desde pequeno, então sempre gosto desse contato com a natureza, com os animais. E aí, por conta, eu digo o seguinte, eu nasci em São Paulo, então não tenho nenhum vínculo com zona rural. Mas a gente não escolhe onde nasce, mas a gente escolhe com quem casa, né? E aí, então, eu casei com a Wanda, que tem a sua origem rural. Então, meu sogro, nessa propriedade mesmo, né, que nós estamos, meu sogro adquiriu essa propriedade nos anos 60, por volta de 65, e trabalhou a vida inteira, né, já vinha de Minas, tirava leite desde os 8 anos de idade, e aqui em Taubaté, então, ele faleceu em 2020,
com 92 anos, trabalhando assim até o final da vida, né? Então, esse exemplo dele, toda essa convivência com a família dela, tudo isso me acendeu um pouco mais essa chama do rural. Em 2007, em 2004, 2003, 2004, nós compramos a propriedade dele e ele continuou trabalhando aqui, cuidando da propriedade, né? Em 2007, ele resolveu que ia parar com o leite. Daí eu falei, olha, se o senhor for parar, então a gente continua. E aí a gente começou, então, se envolveu aí com essa pecuária de leite. Nós praticamente não conhecíamos muita coisa, então fomos fazer cursos do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e esses cursos eles são ministrados pelo Senar, mas sempre via sindicatos rurais, né? E aí a gente então começou assim o contato com os sindicatos. Em 2008 eu fui convidado a fazer parte de uma das chapas, né, do Sindicato Rural, então entramos para a diretoria do sindicato. E de lá para cá eu praticamente sempre estou envolvido aí nas diretorias, tal, e é um trabalho assim bem gostoso, porque a gente fica assim em contato e tem trabalhado muito pelos produtores. Eu acho que a zona rural ela é fascinante, é um lugar maravilhoso, mas ela enfrenta muitos problemas, e problemas de infraestrutura, questão de estradas, questão de energia elétrica. Que caiu. Exatamente, estamos sem energia elétrica já, né? Então, eu acho que é preciso um trabalho forte, um trabalho realmente organizado para a gente trazer melhores condições para a zona rural. O povo da zona rural sofre muito nessas questões, né? Aí, no caso, você tem esse lado, mas também soube que está se envolvendo com o turismo rural, que também Exatamente. é uma área muito legal daqui de Taubaté que quase ninguém conhece. O turismo, eu acredito que Taubaté é uma cidade industrial, né? Mas eu acredito que ela tem um potencial turístico muito grande. Não só turismo rural, turismo Sim, de um modo geral. Turístico e cultural. É uma cidade que tem uma história maravilhosa, né? É uma cidade muito antiga, que faz parte da história do Brasil. Eu sempre digo, não dá para falar da história do Brasil sem colocar Taubaté no meio, né? É uma cidade que está aí no eixo Rio-São Paulo, perto super de estratégica. Ubatuba, perto de Campos do Jordão, perto de Aparecida, né? Então, eu acho que nós temos aí algo assim para ser explorado e algo que pode trazer, inclusive, melhores condições para a população. Porque o turismo, aonde entra o turismo, todo mundo sai ganhando, né? E na roça não é diferente. Então, a Taubaté hoje é uma cidade que tem uma zona rural grande, tem uma zona rural de muita história, porque se a gente pegar assim, a história de Taubaté, muita coisa aconteceu na zona rural de Taubaté. E que a população não conhece. O próprio taubatiano não conhece, né? Então, eu acredito que o turismo rural seja um caminho aí, inclusive, de trazer renda, de gerar emprego na zona rural, que é muito importante isso, né? Hoje eu tenho feito assim, caça aos cafés, né? Tem muitos cafés aí acontecendo na zona rural de final de semana, principalmente domingo, e eu tenho percorrido esses cafés e a gente percebe que coisa maravilhosa, difícil, né? Super difícil essa missão. Quando você chega ali num café, você vai ver que tem pessoas trabalhando na segurança, tem gente trabalhando na cozinha, tem cantores. Num domingo de manhã, um cantor poder estar ali cantando, né? Só o turismo rural é que propicia isso, né? E tudo isso é emprego, é renda para as pessoas, é movimentação na zona rural. Então eu acho que Taubaté tem um potencial muito grande e para isso nós criamos a Astro, que é a Associação do Turismo Rural de Taubaté e Região, né? É uma associação recente, ela começou mais ou menos em 2019, 2020, com a pandemia deu uma atrasada, em 2023 ela foi legalizada, né? E a ideia dessa associação é exatamente unir todo mundo envolvido aí com o turismo rural, né?
unindo as pessoas, a gente passa a ter mais condições de trabalhar, né? Trabalhar com mais força, com mais entusiasmo, ao mesmo tempo recebendo mais apoio do poder público, porque não é uma pessoa, é um grupo de pessoas que estão atrás desse apoio. Mais né? ou menos quantas pessoas? Então, hoje a associação ela conta com mais ou menos 30 sócios, né? Mas isso, com certeza, para o futuro vai mudar bastante. Eu acredito que esses 30 são assim alguns fundadores, né? E outros que foram caminhando junto com a gente aí pelo meio do caminho. Mas eu acho que o potencial é muito maior, né? E à medida que se organiza numa associação, os resultados também são melhores, né? Sim. Você acha que o taubatiano ainda tem muito isso de só gostar do que está lá fora e não olhar para o que tem aqui dentro? Eu acho que não é essa a questão. Eu acho que o taubatiano não conhece Taubaté. Isso é que é pior, né? Tem que divulgar Porque, mais, assim, né? se a gente pegar a história da nossa cidade, Taubaté, eu fiz aquele passeio com o Silésio, que tem Sertões de Taubaté, né? E o que mais eu ouvi ali dentro do ônibus foi as pessoas dizendo assim, puxa, não sabia que Taubaté tinha tudo isso, né? Então, o desconhecimento eu acho que é o pior, é o que mais atrapalha. Eu acho que à medida que as pessoas conhecem a história da cidade, se envolvem na sua cidade, ela começa a amar mais a cidade também, né? E você acha que esse seu passado de ator, de comunicar bem, ajuda então a divulgar o que a gente tem aqui? Não, eu acho que sim, mas eu penso assim, eu acho que turismo e cultura são duas coisas que têm tudo a ver. Exatamente. Não tem como você trabalhar desconectado. Turismo e cultura tem que estar de mãos dadas, né? Porque eu, quando penso em Taubaté, veja aqui, quanta coisa para ser explorada positivamente, né? Taubaté tem pessoas aqui que viveram ou nasceram aqui, pessoas extraordinárias que fazem parte da história cultural do país, né? Se pegarmos aí, só rapidamente falando, tem muito mais nomes, mas Cid Moreira, Hebe Camargo, Celi, Tony Campelo, né? Renato Teixeira, que também tem uma ligação grande com a cidade. Na parte religiosa, Padre Zezinho, que é talvez um dos maiores compositores do Brasil, né? Então nós temos nomes aqui maravilhosos que têm que ser valorizados. Eu acho que temos que pensar em museus, como aconteceu com o Mazzaropi, né? Hoje nós temos aí o Museu Mazzaropi, que faz um trabalho fantástico. Então eu acho que a nossa cidade tem um potencial muito grande. O que está faltando é união das pessoas, né? Boa vontade do poder público para que tudo isso aconteça e a gente transforme a nossa cidade aí dê a ela os méritos que ela realmente merece, né, por toda a sua história. E você está tentando aí por todos os lados. Nós vamos tentando, né? O que a gente pode esperar, então, para o futuro, para a zona rural? Eu acho que a zona rural tem um potencial enorme. Eu acho que, por exemplo, se você andar... Por exemplo, a maior parte das pessoas não sabe que Taubaté tem cachoeiras. E nós temos várias cachoeiras. Mas essas cachoeiras estão escondidas, né, na zona rural, às vezes até dentro de propriedades, né? Então, eu acho que nós temos um potencial muito grande, né? O Morro do Cruzeiro, tanta coisa bacana, a história que existe na nossa cidade. Então, por exemplo, a gente pega lendas, tem muitas lendas, muitos contos aí pela zona rural, e isso tudo é muito pouco conhecido. Então, eu acho que um trabalho de divulgação de tudo isso, que pode ser feito através do poder público, através da prefeitura, tudo isso faz com que esse turismo rural possa se tornar uma realidade, né? E eu acredito que a gente tem esse potencial e que tudo isso pode ser conseguido e que vai gerar emprego e renda na zona rural, que é o mais importante, né? E agora, então, você teve seu plano A, o plano B ficou um pouco engavetadinho, que é o de contabilidade, surgiu um plano C, que veio aqui da propriedade rural. Exato. Tem um plano D? Na verdade, eu acho que assim, a gente tem que estar sempre aberto a tudo, né? Na vida, a gente tem que estar sempre aberto a tudo. Eu sou uma pessoa que costumo me envolver muito em tudo, né?
Eu não sei se isso é a minha qualidade ou se é o meu defeito. Não, é qualidade. Quando faz bem feito, é qualidade. Exatamente, mas assim, eu tenho muito essa coisa de me envolver, de gostar de me envolver com o novo, né? Eu sinto o seguinte, na minha vida artística, eu trabalhei pouco em Taubaté. Eu trabalhei muito mais fora. Taubaté era para mim quase que uma cidade dormitório, né? Onde eu assim, vinha para passar final de semana, na verdade nem final de semana, porque eu trabalhava de final de semana, né? Mas então, assim, você insistiu em ficar aqui. Eu insisti em ficar aqui. Mas eu tenho um amor muito grande por essa cidade, né? Por quê? Porque eu nem contei isso e a maior parte das pessoas não sabe. O meu avô, o Arthur Ernesto, ele nasceu em Taubaté. Mas isso é uma coisa que a gente, nem na família, a gente nunca se deu conta disso, porque ele nasceu e viveu muito pouco tempo aqui. Mas na história da minha vida, da minha família, tem Taubaté, né? Que é através do meu avô que aqui nasceu. E eu acho que talvez isso tenha alguma coisa que me atraia, né, para Taubaté. Tive a alegria de dar para Taubaté 2 filhos, que são excelentes profissionais. Um cineasta, que hoje está em São Paulo, mas sempre tenta falar de Taubaté e tenta, inclusive, nos trabalhos dele lá, levar pessoas de Taubaté para fazer parte de tudo isso também, né? E tem um outro que é veterinário, um excelente profissional, trabalhando puxou aqui o lado A, na nossa plano A, cidade. o outro puxou o plano C. Exatamente, né? Então, eu acho que não pretendo sair de Taubaté, eu acho que se eu não escolhi nascer em São Paulo, mas eu escolho morrer em Taubaté, né? Então, quero continuar em Taubaté, é uma cidade que me acolheu assim de braços abertos. Eu acho que eu gostaria ainda de fazer algum trabalho artístico mais forte na cidade, então isso é uma meta que eu ainda tenho, que eu ainda não consegui realizar, mas assim, eu acho que eu me coloco meio assim para que as coisas aconteçam, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que dar sempre condições para que as coisas aconteçam, né? Tá aberto para que as coisas aconteçam. E é isso que eu procuro fazer. Não tem como ser defeito, só pode ser qualidade. Arthur, obrigada por ter recebido a gente. O tempo correu rapidinho, a chuva atrapalhou um pouquinho, mas é isso, mas né? acho que deu para conhecer um pouquinho da sua história. E conhecer um pouquinho da realidade do produtor, né? Porque é exatamente isso que a gente passa, né? Essas Porque na verdade são 2 áreas que as pessoas têm muitas ilusões. Que viver de televisão, cinema é uma vida boa, que viver de produtor rural é fazendeiro rico. Exatamente. Nenhum dos dois é bem assim. Não é bem assim, né? Claro que na vida artística tem aquelas pessoas que acabaram se destacando e ganharam muito dinheiro, mas tem muita gente trabalhando, sofrendo no dia a dia, tentando mostrar a sua arte e às vezes sem ter espaço, né? Uma das coisas boas que nós temos nos tempos de hoje, que é a internet, que acaba sendo um caminho do artista poder mostrar o seu trabalho sem depender das grandes emissoras, né? E o produtor rural, essa ideia de que o produtor rural é grande fazendeiro. Latifundiário rico. E, na verdade, no Vale do Paraíba, hoje, nós temos pequenos produtores rurais que lutam com dificuldade sol a sol, né? Que não tem sábado, não tem domingo, não tem Natal, não tem feriado, é o dia inteiro. Que quando acaba a luz perde o leite. Exatamente, perde o leite, né? Trabalhando com muita dificuldade, para que as pessoas tenham a alimentação adequada, né? Para que as pessoas tenham ali o leite, enfim, os outros produtos também que fazem parte da cesta básica, né? É o pequeno produtor que leva comida para os brasileiros, né? Quem põe comida na mesa do brasileiro é o pequeno produtor. E esse pequeno produtor, ele tem que ser mais bem entendido, tem que ser mais bem cuidado, né? Por parte do poder público, senão amanhã nós não vamos ter alimento, né? E o alimento é tão importante na vida das pessoas. Assim como a arte. A arte também, né? Então, esse foi o nosso Em Prosa. Obrigada, Arthur. Se esse programa tivesse 3 horas, a gente ia ter caso para contar, porque nos 15 minutos de chuva a gente já ficou rindo de várias histórias aqui, mas infelizmente não vai dar. E eu agradeço ter participado do Em Prosa, né? Agradeço a Tânia, aí, uma pessoa tão querida na nossa vida, né?
E o Cadu aí operando as câmeras, Sim, né? passou por debaixo da mesa Exatamente, no meio do programa. né? Então, a gente se coloca sempre à disposição da TV Câmara, naquilo que a gente puder sempre ajudar. Pode ter certeza que é uma alegria. Ah, com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Espero voltar mais vezes. E venha a passeio. A passeio, com certeza eu volto. E vocês não vão vir a passeio. Mas eu espero que continuem assistindo aqui nossa programação. Tem muita coisa nova e bacana que vocês não viram. Então, continue aí. Obrigada por tudo e até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí.